Bom dia, pessoal. Estamos aqui de novo com vocês. Hoje é dia 25 de março de 2020. Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre oração. Essa é uma das questões que muita gente tem, como se deve orar, se existe uma maneira correta de orar, ou se eu posso simplesmente orar do meu coração, né? Como a maioria dos evangélicos, dos cristãos fazem assim. A palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, porque eles também tinham essa dúvida na cabeça deles, se existia realmente uma maneira certa de orar. Eles costumavam ver Jesus acordar cedo e se retirar nela, umas 3, 4 horas da manhã, se retirar para orar. E esse é um grande ensinamento que nós já começamos a entender desde aí, que Jesus sendo Deus, Jesus tendo uma conexão espiritual direta com Deus, ele mesmo assim nos ensinava que deveríamos estar em intercessão, estar em oração e em jejum, muitas vezes. Ah, eu não vou tocar hoje na questão do jejum, eu vou deixar para um próximo vídeo, porque eu queria realmente conversar um pouco com vocês a respeito de oração. Nós vemos que em Lucas 11:1, eles perguntaram, fizeram essa pergunta, e Jesus responde, Jesus ensina a eles a maneira correta como se deve orar. E nós encontramos essa explicação de Jesus mais detalhadamente em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, né, até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta atrás de ti. E o teu pai que está em secreto, o teu pai que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe e de que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Portanto, ele segue falando: Vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus segue no versículo 14 com um ênfase nessa parte do perdão, que é muito importante. E ele diz: Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas. Então, a Igreja Católica, né, usa muito essa oração, e os devotos da Igreja Católica, eles estão sempre assim, tem até de cor, né, sabem até de cor a oração do Pai Nosso. E os evangélicos, os cristãos, têm um certo tabu em relação a fazer essa oração que Jesus ensinou, porque ela é usada pelos católicos e os cristãos acham que não é a maneira certa de se orar, e então eles não usam, né, nem ensinar essa oração do Pai Nosso. Eu acho que é importante, eu acho muito importante nós aprendermos a oração do Pai Nosso, porque, em primeiro lugar, foi Jesus que nos ensinou. E Jesus não ia ensinar nada que não fosse importante para a gente. Mas nós devemos
fazer essa oração do Pai Nosso, entendendo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter um culto racional, um culto que nós entendemos na nossa mente, no nosso coração, do que nós estamos falando. Então eu queria quebrar com vocês, versículo por versículo, para a gente entender o que Jesus queria dizer com cada parte importante que ele colocou nessa oração. Jesus, hora nenhuma, falou que nós tínhamos que repetir várias vezes essa oração. Aliás, nos versículos de cima, que nós acabamos de ler, a partir do versículo 5, ele fala exatamente disso, que não façamos vãs repetições. Vãs quer dizer assim, que a gente não faça repetições dessa oração que ele vai ensinar, sem entender o que ele realmente quer dizer com esse ensinamento. Então nós vamos começar do versículo 1, do versículo 9, que é o primeiro versículo da oração dominical, que chama na Bíblia Sagrada. Então diz assim: porquanto vós oreis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Tem algumas pessoas que têm um pouco de problema em relação ao Pai. Nós geralmente entendemos ou expressamos nossos sentimentos de acordo com experiências que nós tivemos na nossa vida. E muitas pessoas não tiveram um pai muito bom, ou de repente não tiveram nenhum pai. E essas pessoas têm um pouco de dificuldade de se relacionar com Deus sendo pai, né? Ter a figura de Deus, saber como é ter um pai bom, um pai perfeito. E Jesus quer falar aqui com a gente que Deus é o nosso Pai, Ele é um bom Pai. Tem uma outra passagem também aqui nos Evangelhos que Jesus fala que o único bom é Deus, mas também vós, sendo maus, dão coisas boas aos vossos filhos. Então é esse Pai que Jesus quer que nós entendamos dentro de nós, que nós temos uma comunhão com Ele, nós tenhamos uma liberdade através do sacrifício de Cristo de entrar na presença dEle. Pessoas que podem entender muito bem como é entrar na presença de um rei, entrar na presença de uma autoridade e ao mesmo tempo ser seu pai, são as pessoas que vivem em um reino, né? Como a Inglaterra, como esses outros lugares, outros países do mundo que existem ainda o regime do reino. Essas pessoas conseguem entender que mesmo o rei sendo pai deles, ele também é uma autoridade, então ele tem que ser respeitado. Então Jesus fala: entrai na presença de Deus como pai, como seu pai, como você fala com seu pai, como você deveria falar com seu pai, com respeito, com carinho, com amor e também sabendo e confiando que ele ama e que ele não vai negar nada de bom àqueles que ele ama, àqueles que são seus filhos. A outra parte desse mesmo versículo fala: santificado seja o teu nome. O povo de Israel, eles têm muito cuidado em falar o nome de Deus. Existe na lei, né, não falar o nome do Senhor teu Deus em vão. E nós vemos hoje em dia muitas pessoas que até nos dão um certo um sentimento ruim quando essas pessoas começam a falar o nome de Deus em vão. Tudo é meu Deus, tudo você fala de coisas engraçadas, fala de coisas horríveis, fala de coisas boas, tudo é meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a palavra de Deus diz: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então nós precisamos ter muita atenção com isso. Jesus enfatiza isso aqui quando ele nos ensina a orar. Não chama o nome do Senhor em vão. Santifica. Santificado quer dizer separado seja o nome do Senhor, o nome de Deus.
Aí ele segue nos falando: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nós entendemos esse versículo? Nós entendemos que a vontade de Deus no céu, ela é plena, é absoluta, ela é respeitada, ela é ah, ah, tudo que o Senhor fala se cumpre, e que seja feito isso também aqui na terra. Seja feito na terra assim como é feito no céu, assim como é perfeito no céu. Seja perfeita a vontade de Deus aqui na terra, naqueles que amam o Senhor, naqueles que obedecem ao Senhor. Seja feita a vontade do Senhor na sua vida. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é te abençoar, a vontade do Senhor é te curar, a vontade do Senhor é te libertar, a vontade do Senhor é que você tenha conhecimento dele, e a vontade do Senhor é ter intimidade contigo. E como nós sabemos exatamente qual é a vontade do Senhor? Jesus expressou, e os discípulos e os profetas antes deles, e Moisés, e Abraão, Isaque, e Jacó, relataram na palavra de Deus qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Isso é muito importante na palavra de Deus. É por isso que nós devemos levar o Evangelho, como o Senhor nos enviou a toda criatura, a todo mundo na terra. Então, ele segue falando sobre, no versículo 11, então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que isso nos lembra? Isso nos lembra do maná, né? Quando o povo de Israel estava no deserto, e que o povo de Israel precisava de comida, precisava de água, e Deus provia, Deus providenciava a cada dia um maná fresco, um maná novo para o povo de Israel. E dizia ao povo de Israel ainda: não guarde esse maná para amanhã, porque amanhã o Senhor proverá, né, um maná novo, fresco, uma provisão fresca e nova. Isso nos fala de um Deus que provê para nós, das nossas necessidades. A palavra de Deus também diz, nos evangelhos, Jesus fala: basta a cada dia o seu mal. Isso quer dizer o quê? Não estejais ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, pelo dia de amanhã. Né? Isso não quer dizer que nós não podemos fazer uma poupança, nós não podemos guardar o nosso dinheiro, investir o nosso dinheiro, né? Ter uma organização nas coisas para que não falte. Não quer dizer isso, quer dizer que nós devemos confiar em Deus. Se estiver faltando, se alguma coisa nós temos necessidade, Deus vai suprir, porque Ele é Jeová Jireh, e Jeová que provê para os seus servos, para os seus filhos, ok? Vamos para o versículo 12. O versículo 12 fala: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. Jesus, então, enfatizando também lá no versículo 14 que isso é muito importante, e se nós não perdoarmos os nossos devedores, nós também não vamos ser perdoados pelo nosso Pai Celeste. Eu costumo falar para os meus filhos que não demora a perdoar as pessoas, qualquer pessoa. Por quê? Porque o perdão, quanto mais você pensa em não perdoar, mais essa raiz de amargura entra no seu coração e começa a crescer no seu coração. Então, o que nós devemos fazer? A pessoa te fez um mal, você imediatamente perdoa, porque esse perdão não tem nada a ver com aquela pessoa. Esse perdão não é você admitindo que essa pessoa não errou, que essa pessoa não te magoou. Pelo contrário, é dizendo que você não vai deixar que a atitude dessa pessoa possa interferir no que você é, no que você sabe, quem você é em Cristo Jesus. Não vai tirar a sua alegria, não vai tirar, te perder o seu tempo pensando no que essa pessoa fez. E também vai liberar em você o perdão de Deus para as coisas que nós também erramos, as coisas que nós também magoamos as outras pessoas. Então, nós não tardamos em perdoar as pessoas. Imediatamente fala: Senhor, eu perdoo essa pessoa no nome de Jesus. Tira de mim
todo mal que possa isso ter causado, essas palavras, ou essa violência, ou esse mal que essa pessoa me fez. E isso vai me liberar, em primeiro lugar. Ele vai me deixar livre, não vai me deixar preso em uma cadeia, em uma prisão, junto com essa pessoa que nos agrediu. Amém? Isso é muito importante. Seguindo então no versículo 13, Jesus fala assim: e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus pede a Deus que não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui nós estamos confiando em Deus para nos livrar de qualquer mal, de qualquer coisa que nós possamos ver e de qualquer coisa que nós talvez não estejamos vendo, mas que nós somos libertos, nós somos cuidados por Deus também nessa parte. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E nós devemos confiar no amor de Deus. Eu costumo, às vezes, tirar um dia para orar a respeito disso, para confiar em Deus. Eu falo com o Senhor assim: Senhor, eu confio no teu amor sobre mim, eu confio no teu amor, no teu cuidado sobre a minha família, eu confio no teu cuidado sobre os meus parentes, sobre os meus amigos, eu confio no teu cuidado, no teu amor por nós. Isso é muito importante, confiar que Deus nos ama. Porque às vezes nós fomos tão rejeitados na nossa vida, nós fomos tão magoados por a família, por parentes, por pessoas que às vezes estão assim muito próximos de nós, porque as pedradas que a gente leva da vida, eu vi uma pregação uma vez a respeito disso, essas pedradas que estão de perto, elas machucam mais do que as pedradas que estão de longe. Porque as pedras de longe às vezes não conseguem nem nos atingir, mas as pedradas dos que estão próximos, elas com certeza vão nos atingir, com certeza vão nos magoar. Mas nós precisamos, quando nós somos feridos e rejeitados, entender que existe um Deus que nos ama, existe um Pai que nos ama, um Pai que é bondoso, que a sua mão não está encolhida para que não nos abençoe. Tem até um versículo que eu coloquei aqui bem na minha frente, que ele está em Salmos 128. Vamos abrir aqui para a gente ler. Esse versículo eu queria fechar com ele. Está lá no livro de Salmos, capítulo 128. Diz assim o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, dos teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejais os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Assim é abençoado o servo do Senhor. Assim é abençoado todo aquele que crê em Jesus, crê no sacrifício dele na cruz por nós. E Jesus, ele vai tomar cuidado de vocês, ele vai tomar cuidado de nós, ele vai nos ensinar cada passo, cada pergunta, cada questão que nós temos, Deus vai nos ensinar. Por quê? Porque é assim que nós fazemos com os nossos filhos. Quando os nossos filhos nos perguntam, quando as criancinhas querem aprender, a gente ensina porque a gente ama, não é assim? Então o Espírito Santo de Deus, ele também nos ensina, ele também nos instrui no caminho em que nós devemos andar. Ele nos guia e ele nos ama. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado vocês e Deus abençoe os dias de vocês. Nós voltamos com mais algumas questões muito em breve. Amém?